Romanos capítulo 1, de 8 a 15. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar, pedir que o nosso Deus nos oriente na compreensão da sua Palavra. Senhor, nós queremos pedir que Teu bendito Espírito Santo aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Nós sabemos que sem a atuação dEle em nós seremos apenas ouvintes da Palavra, mas nós queremos que ela seja implantada profundamente em nosso coração e produza fruto para a vida eterna. Oramos por transformação, renovação, iluminação, compreensão, conforto. Enfim, Senhor, como o Senhor nos conhece, dá-nos de acordo com a necessidade e que Tua Palavra, Senhor, seja instrumento nessa noite para a edificação do Teu povo, trazendo assim glória ao Teu nome. É o que nós te pedimos, orando também por outras igrejas, onde nesse momento também Tua Palavra está sendo pregada, para que ela se propague por esse país tão querido e tão carente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, depois de muitos anos pregando na bacia do Mediterrâneo, e ele tinha colocado os olhos na Espanha, que era um campo onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Então ele planeja chegar até a Espanha. E no caminho para a Espanha está exatamente a igreja de Roma, que ele não havia fundado, mas na qual havia muitos conhecidos. Paulo não era oficialmente conhecido da igreja de Roma, embora tinha amigos lá. E o plano de Paulo era terminar um projeto que ele havia começado àquela altura, que era ir até Jerusalém, levar uma oferta que ele tinha levantado para os cristãos pobres da Judeia, e de lá de Jerusalém ele pegaria o navio para ir para Roma, onde pretendia passar algum tempo com os cristãos de Roma e de lá ser enviado por eles para a Espanha, onde Paulo pretendia pregar o Evangelho naquela região. Só que ele, como eu disse, não era conhecido oficialmente da igreja e, além disso, corriam boatos a respeito do apóstolo Paulo em Roma, especialmente por conta da grande comunidade de judeus que havia na cidade. Os judeus, desde o início, perseguiram o apóstolo Paulo. E a fama de Paulo entre a comunidade judaica era de alguém que havia apostatado do judaísmo, abandonado a sua religião, havia traído a religião dos seus pais, havia negado Moisés, falava contra o templo, falava contra a lei de Deus, obrigava os judeus a não mais circuncidar os seus filhos, dizia que Israel não era mais o povo de Deus. Havia muita fofoca, muita crítica acontecendo entre os judeus a respeito do apóstolo Paulo. E ele sabe que quando chegasse em Roma, ele haveria de enfrentar opositores, devido à quantidade de judeus que havia em Roma e ao fato de que a igreja de Roma era também composta por judeus. Então, ele resolve escrever essa carta, que nós conhecemos como a Carta aos Romanos, a caminho de Jerusalém, mas com os olhos voltados para Roma, onde ele explica o evangelho que ele prega, ele responde já algumas das críticas que ele sabe que ele vai
receber, e ele aproveita para tratar de alguns assuntos pastorais que ele sabe que a igreja de Roma precisava, como por exemplo o relacionamento entre judeus e gentios. Ele começou a carta falando a respeito de si mesmo e do evangelho que ele prega, conforme nós vimos na última mensagem. Ele falou que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus, não foi ele que inventou essa mensagem, e que o evangelho é uma promessa antiga que Deus fez através dos profetas de Israel e que ele está cumprindo agora na pessoa de Jesus de Nazaré. E o evangelho é a respeito disso, é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus feito homem entre nós. E esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Por isso Paulo tem interesse de ir até Roma e de lá até a Espanha. Aqui na sequência do verso 8 a 15, tudo isso que eu disse foi do verso 1 até o verso 7. Agora na sequência do verso 8 até o verso 15, Paulo fala do grande amor que ele tem pelos cristãos de Roma e fala do desejo que tem em visitá-los e dos seus planos de estar com eles. E ao fazer isso, Paulo revela um coração amoroso, pastoral, preocupado, e nos dá acesso ao espírito daquele que é e foi o maior missionário de todos os tempos do cristianismo. Hoje à noite eu queria ver com vocês esse amor que Paulo tinha por aquelas pessoas, que ficou demonstrado no fato de que Paulo orava constantemente por eles, também no desejo que Paulo tinha de ter comunhão com eles, e também porque Paulo se sentia devedor a eles para pregar o evangelho. O meu alvo ao fazer essa exposição é tentar aprender com o apóstolo Paulo o que é ser crente, o que é que significa ser um crente piedoso, o que é que significa ser alguém de fato comprometido com o evangelho. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo abre a janela do seu coração, descortina o seu interior, e nós podemos ver como é o coração de um homem temente a Deus, alguém completamente comprometido com o evangelho de Jesus. E fazendo isso, a nossa expectativa é que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso próprio coração, e usando Paulo como exemplo, também nos oriente, nos corrija, nos conforte e nos encoraje a viver uma vida que sirva a Deus com tal intensidade como o apóstolo Paulo. Vamos ver então, em primeiro lugar, como Paulo os amava, revelado nas orações que Paulo oferecia por eles. Está aí do verso 8 até o verso 10. No verso 8 ele diz: primeiramente, antes de tudo, em primeiro lugar, como coisa principal, como minha prioridade, eu dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Mesmo que Paulo não tenha fundado a igreja de Roma, e mesmo que outras pessoas eram líderes da igreja de Roma, Paulo agradecia a Deus porque a igreja de Roma era uma igreja que crescia. Era uma igreja que tinha se espalhado, cuja fé havia se espalhado pelo mundo todo. Em parte porque todos os caminhos levavam a Roma, muita gente ia a Roma, que era a capital do império, conhecia o evangelho através da igreja de Roma e saía para outros lugares levando esse evangelho. A obra missionária da igreja de Roma era conhecida já, a fé daqueles irmãos já era propagada em todo o império romano. E Paulo todo dia agradecia dizendo: Senhor, muito obrigado pela igreja do reverendo fulano de tal. Te dou graças porque aquela igreja está crescendo, Deus. Não fui eu que plantei a igreja, eu não sou o líder da igreja, eu não estou recebendo glória nenhuma, mas eu te agradeço, Deus, porque o meu interesse não é que eu seja glorificado, mas que o evangelho cresça. E aquela igreja está crescendo, são outros pastores, são outros líderes, não fui eu que fundei, mas é o evangelho. Conseguem perceber como Paulo se agradece todo dia a Deus por uma igreja que ele não plantou, ovelhas que não eram suas, um trabalho que ele não liderou, por frutos que ele não procurou. A gente mal consegue agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida, muito menos se alegrar quando outras igrejas, outros irmãos, outras pessoas estão avançando espiritualmente e levando o Evangelho ao mundo inteiro. Meus irmãos, o coração de Paulo aqui é o coração que nós deveríamos ter.
o amor que nós devíamos ter pelo reino de Deus, pela igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana, é maior do que a sua denominação. Deus tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Há milhares e milhões de cristãos em todo lugar que creem no Senhor Jesus como você crê. E nós temos que nos alegrar com esse fato, com o progresso do Evangelho, ainda que não seja da nossa denominação. Mas onde o verdadeiro Evangelho está sendo ensinado, nós temos que ajoelhar diante de Deus e dizer: Deus, eu agradeço, primeiramente, antes de mais nada, antes de agradecer por mim, porque o teu Evangelho, a tua igreja está crescendo no mundo. Essa é a razão pela qual a igreja, desde o início, ela foi chamada pelos teólogos de católica e universal. Infelizmente, a igreja de Roma mais tarde vai pegar o termo católica para ela, mas um dos atributos da igreja é que ela é católica. A católica significa simplesmente que ela é do tamanho do mundo, ela se estende pelo mundo todo. A fé é universal, é de todas as raças, é de todos os povos, e não somente nossa. Então, o alegrar-se pelo avanço do reino de Deus, pela propagação da semente em todo o mundo, isso estava no coração do apóstolo Paulo e mostrava como ele de fato amava aqueles irmãos, não é? Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Graças a Deus. Os pastores deveriam desenvolver esse espírito mais, porque há muita concorrência às vezes, muita competição. Um pastor está alegre pelo sucesso do outro, tem que ser um pastor crente, para poder se alegrar com o sucesso de outros pastores. E aqui tem um pastor alegre pelo sucesso do pastor de Roma, o apóstolo Paulo, dando graças a Deus por isso. Nós deveríamos ter esse espírito entre nós que somos líderes. Paulo coloca isso como prioridade, já falei, e note que ele diz que ele dá graças ao seu Deus, o que revela essa intimidade, esse intenso envolvimento pessoal com Deus. O relacionamento de Deus com Paulo não era com a divindade distante. Ele pode se referir a Deus e dizer: é o meu Deus. E essa expressãozinha curta traz um mundo de significado, revela essa relação pessoal intensa do apóstolo Paulo, a ponto dele dizer: é o meu Deus com quem eu tenho esse relacionamento. E ele diz também no verso 8 que essa ação de graças é mediante Jesus Cristo, porque é somente através de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de nosso. Senão ele não é o nosso Deus, senão ele é o Deus criador do universo, juiz universal de todos, e que haverá de nos julgar pela sua santa lei. Mas mediante Jesus Cristo eu posso dizer: ele é o meu Deus, com quem eu tenho um relacionamento pessoal constante, diário e profundo. Uma ironia: Paulo está agradecendo porque a fé da igreja de Roma é proclamada em todo o mundo. Se Paulo fosse escrever uma carta aos romanos hoje, ele escreveria uma carta contra os romanos, e não aos romanos, né? Mas contra os romanos. Infelizmente, através da história, a igreja de Roma, elogiada aqui, ela se desviou dos caminhos de Deus, especialmente durante a Idade Média. Deu origem a uma religião que se propõe cristã, mas que pouco preserva do cristianismo original, como Paulo defende aqui nessa carta. Pouco hoje apresenta desse cristianismo original, carecendo de uma reforma que já aconteceu no século XVI e de mais outras, o que mostra que situações podem mudar, e mesmo igrejas que receberam, a igreja que recebeu a carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde se encontra contido o verdadeiro evangelho de Deus, com o tempo ela pôde apostatar e se desviar do santo caminho e da reta doutrina. Daí a necessidade de cuidado que nós temos, de sempre estarmos alertas, porque o nosso coração é enganoso. Paulo amava aqueles irmãos, orava por eles, agradecia por eles e intercedia por eles. Verso 9:
Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui já é demais, não é? A gente agradecer a Deus pelas ovelhas de outro pastor já é um passo grande, mas você interceder todo dia por elas, aí tem que ser crente mesmo. Deus, eu te agradeço pelas ovelhas do pastor fulano de tal. Eu quero pedir por cada uma delas, que o Senhor abençoe, que elas prosperem, que elas cresçam, que o Senhor livre do mal, ajude na necessidade, não é? E Paulo nem conhecia esse pessoal, mas diariamente, diz aqui, incessantemente ele fazia menção dos crentes de Roma em suas orações. O problema é que a gente nem ora, não é? Quanto mais orar desse jeito. A gente nem ora, quanto mais orar desse jeito. O que mostra o amor de Paulo por essas pessoas e o que é o verdadeiro cristianismo, o que é um crente comprometido com o Evangelho. Alguém que vive intensamente o Evangelho, se alegra quando ele prospera, ora pelos outros, ora pelo progresso dos outros, agradece a Deus, fica feliz quando outros são exaltados. Aqui nós estamos olhando para o coração de um verdadeiro crente, alguém completamente comprometido com a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui a respeito dessa oração. Primeiro que ele fazia isso constantemente, está aí no verso 9, não é? Incessantemente eu faço menção de vós nas minhas orações, e ele até invoca Deus como testemunha, não é? Porque pode parecer uma coisa que os romanos iam dizer assim: eu não acredito que você faz isso. Eu não acredito que você ora por nós, você nem nos conhece, não é? Eu não acredito que você ora por nós. E Paulo diz assim: Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha. Porque Paulo sabia que só podia chamar como testemunha Deus, não é? Porque só Deus conhecia a vida de oração dele. Então ele chama Deus como testemunha, porque parece incrível que ele desse graças pelos romanos e que orava por eles todo dia. Na verdade, se você for olhar as outras cartas de Paulo, ele orava todo dia pelos colossenses, filipenses, tessalonicenses. Em todas essas cartas ele diz: incessantemente eu lembro de vocês. Era um homem de oração que amava o povo de Deus, que tinha interesse pelo povo de Deus. Note como ele se refere a Deus aqui, ó. Ele diz: eu chamo Deus como testemunha, o Deus a quem eu sirvo. A palavra servir aqui é de onde vem a palavra que significa serviço religioso. Então Paulo aqui está dizendo: esse Deus que é o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu sirvo como um sacerdote, é isso que quer dizer. A quem eu ministro todo dia, a quem eu me achego para servir, para oferecer louvores em meu coração e minha vida. Deus a quem sirvo. E ele diz: eu sirvo em espírito. Talvez ele tenha feito isso de propósito, para contrastar com o judaísmo e as suas exigências externas, o legalismo judaico, ou para contrastar com a religião dos romanos e dos gregos, que era muito ritualista. Paulo está dizendo que o serviço que ele presta ao Deus dele é um serviço com o seu espírito, o interior, lá de dentro. Portanto é sincero, não é algo de fachada, não é algo dissimulado para as outras pessoas verem, mas é algo que parte do seu coração. Esse é o verdadeiro cristianismo, que ele vem de dentro. Você serve a Deus no espírito. É claro que isso vai mudar a sua vida, né? A partir do seu coração, mas é lá no coração, na alma, no espírito que está a sede das nossas afeições religiosas, e é lá onde Deus se introniza através de Jesus Cristo e onde o Espírito Santo habita. É daqui, interiormente, com o nosso coração, que nós servimos a Deus. Os atos religiosos externos, participar de um culto como hoje à noite, levantar para cantar, depois trazer dízimos e ofertas, ou participar da confissão pública, essas coisas são